bastante feliz. É um dia que eu estou muito alegre. Domingo de ressurreição. Não importa quando você veja ou esteja vendo este vídeo, se seja domingo, segunda, terça, quarta, não importa o dia. Todos os dias é uma oportunidade que temos de nos alegrarmos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitando esse dia tão especial, um dia que nós cristãos lembramos, celebramos a ressurreição de Jesus. Parece meio que sem noção, louco, celebrar a ressurreição de Jesus. Ressurreição de um homem. Que motivo leva esses cristãos, essa gente, celebrar a ressurreição de Jesus? O que é que motivo, que razão tenho de estar hoje tão feliz, tão alegre, por causa ou em comemoração à ressurreição de Jesus? Parece meio louco, não? Mas há um motivo tremendo. Há um motivo sensacional, fantástico, que me faz ou nos faz cristãos celebrarmos esse dia, não só hoje, domingo de ressurreição, Páscoa, mas todos os dias. Poder lembrar, poder pensar que Jesus ressuscitou. E que por causa da sua ressurreição podemos ter uma vida transformada, podemos viver melhor, podemos ter esperança, podemos ter vida eterna. E eu gostaria de compartilhar alguns textos. Uau! Hoje poderíamos mencionar vários textos da Bíblia referente à ressurreição de Jesus. Mas eu escolhi alguns, poucos. E o primeiro está em Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Que diz assim: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Esse texto nos diz que todos, não importa para aquele momento se era judeu ou se era grego, e para o nosso contexto hoje não importa se somos cristãos ou não, todos estamos debaixo do pecado. O pecado que nos distancia de Deus, o pecado que nos leva para longe, mas bem para longe de Deus. O pecado que nos condena, que nos torna culpáveis diante de Deus. Ou seja, todos nós temos culpas diante de Deus. Somos culpados. Disse também que não há justo nenhum sequer. Por mais bonzinho que eu seja, ou aparentemente por mais justo que eu seja diante da sociedade,
a Bíblia me diz que não há justo nenhum sequer. Ou seja, a Bíblia me chama de injusto. Pensamos numa pessoa mais boa, mais justa que seja no mundo. Pensemos. Alguém que conhecemos que essa pessoa é sensacional, essa pessoa tem um caráter impecável, essa pessoa é boa, não comete mal nenhum, é justa. A essa pessoa também a Bíblia chama de injusta. Ou seja, não há sequer no mundo uma só pessoa justa. Uma só pessoa justa. Ou seja, não tem para onde ir. Todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Uau. Eu sou pecador. Você é um pecador. Eu tenho uma culpa diante de Deus. Sim, o pecado me torna, o pecado me condena. Todos nós estamos condenados por causa do pecado diante de Deus. Outro texto que eu quero compartilhar com você está em Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, que diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, essa minha culpa, essa culpa que tenho diante de Deus, por causa que sou pecador, Jesus tomou sobre si. O Filho de Deus se tornou homem, sofreu. E daí podemos lembrar dos filmes da Paixão de Cristo, onde muito se passa nesse período de Páscoa, na televisão, nos teatros, sobre a paixão de Cristo. Eu não sei que sentimento um pode ter quando assiste um filme desse, ou quando vai ao teatro e assiste algo sobre a morte, o sofrimento e ressurreição de Jesus. Esses dias ontem, estive assistindo um filme sobre a vida de Jesus, um pouco sobre a vida de Jesus. E eu comecei a observar, a partir do momento que Jesus começa a sofrer, a ser espancado, a ser chicoteado, cuspido, rejeitado, condenado, sendo inocente, colocado em uma cruz, estendido nesta cruz, ensanguentado, com rosto de dor. Jesus não merecia aquilo.
Jesus estava ali inocentemente. E eu comecei a pensar, não era para Jesus estar aí. Não era para Jesus estar carregando esta cruz. Essa cruz não é para Ele. Essa dor não é para Ele. Essa morte não é para Ele. Essa condenação não é para Ele. Comecei a pensar nisso. E a imaginar, isso era para mim. O culpado sou eu. O pecado é meu. Não é de Jesus. Eu comecei a imaginar o que faríamos. Qual seria a nossa reação se Jesus fosse o nosso irmão? Se fosse o meu irmão. Você que é pai ou mãe, se fosse o teu filho, passando por todo aquele sofrimento inocentemente, passando por toda aquela vergonha diante das pessoas que o condenavam, que o acusavam, que rejeitavam ele. Se fosse o teu filho, qual seria o teu sentimento? Comecei a pensar nisso. Se fosse meu irmão, qual seria o meu sentimento? De grande dor, de grande tristeza, por ver o meu irmão, por ver um filho meu passando por tudo aquilo sem merecer, por culpa de outras pessoas. Jesus, ele fez isso, ele se colocou no meu lugar. Ele tomou a minha culpa, ele tomou a tua culpa. Simplesmente porque ele nos ama. Simplesmente porque o seu amor é imenso. E o seu desejo é que cada ser humano possa reconhecer isso e receber em seu coração esse amor. Mas Jesus, ele não somente sofreu, não somente passou por todo aquele sofrimento. A história não acaba aí. A história não acaba na cruz. A história não acaba na morte. A história, digamos, não acaba na sexta-feira. Não. Continua. E quando chega o domingo, talvez, seguramente, todos os seus amigos, discípulos, família, sentiam uma tremenda dor pela sua morte. Assim como nós também sofreríamos bastante se fosse alguém de nossa família. Mas no terceiro dia, para a surpresa daqueles seus amigos e familiares, Jesus já não estava na tumba. A tumba se encontrava aberta e vazia. E alguém disse: Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Imagine que tremendo. Imagina se esse Jesus fosse o meu irmão, se esse Jesus fosse o teu filho. Que notícia! Que notícia tremenda, espetacular você recebe. Ele não está aqui, ressuscitou. A morte não foi capaz de suportar Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus é a própria vida. Jesus nos dá a vida. Através da sua ressurreição, somos livres da culpa.
Somos livres do pecado, somos livres da condenação. E por isso que nós celebramos este dia, mas com alegria. Com alegria. Porque o pecado já não pode nos dominar, porque o pecado já não pode nos prender, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e Jesus nos torna livres do pecado, do vício, da injustiça. E por isso que eu fiz questão de compartilhar esse dia, essa palavra, essa reflexão com você. Deus nos ama, deu seu Filho por nós, morreu, sofreu no nosso lugar, tomou a nossa culpa, para que hoje fôssemos livres do pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender esta palavra, a compreendermos o significado do domingo da ressurreição, que possamos nos encher de alegria, que possamos festejar bastante a ressurreição do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o Rei nosso, o Rei que os judeus esperavam naquele tempo e achavam que Jesus seria um rei que iria governar de uma maneira política. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o nosso Rei. E Ele quer reinar a minha vida, Ele quer reinar a tua vida. Que possamos nos entregar cada dia a Jesus. Jesus, a minha vida te pertence. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor entregou a sua vida no meu lugar.